Oi, gente! Eu vou falar para vocês hoje a respeito do Friedrich Nietzsche, do livro Crepúsculo dos Ídolos. Pelo que eu pude perceber das obras que eu li do Nietzsche, a crítica dele mais severa era em relação à cultura ocidental. Ele entendia que essa cultura ocidental fazia com que o homem ficasse doente, literalmente doente, como se ele tivesse negando a vida como ela é. Ele dizia que a cultura ocidental fez com que o homem fizesse uma desvalorização dos valores. E ele faz uma sugestão de que surjam novos valores para que surja um novo homem. O Nietzsche, ele fala que a cultura ocidental estava muito atrelada ao religioso, tá? Então ele diz o seguinte, que a moral cristã era alimentada pelo pecado, é como se tudo no mundo fosse pecado. Então o homem deixava de viver a vida dos instintos, do sentimento, do coração, da carne, do corpo, abria mão disso em detrimento de algo superior. E o Nietzsche condena muito isso, ele condena que qualquer coisa que faça você viver um ideal, qualquer que seja ele, inclusive o cristianismo, era como se você estivesse negando a vida como ela é. Nesse livro, Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche escreve textos bem simples e curtos, tá? Bem sucintos e muito claro. Ele faz muito aforismos e ele não está muito preocupado se você está entendendo o que ele fala, não. Ele escreve assim, como se você tivesse que ter conhecimento. Ele faz muita referência a culturas, a filósofos, a obras literárias, mas ele escreve muito bem. No final do livro, na Carta ao Crepúsculo, ele mesmo se intitula como extemporâneo. Então ele falava isso, que o homem mantinha aquela estrutura mental cheia de mitos e fantasias ligada ao religioso, e ele também faz muita crítica a Sócrates. É impressionante como ele critica Sócrates. Eu confesso que eu fiquei muito assim, até impressionada quando eu vi, porque eu sabia que ele criticava a questão da dialética, mas assim, eu não pensei que ele usasse adjetivos tão ofensivos. No capítulo 2, que se chama O Problema de Sócrates, Nietzsche traz uma questão interessante. Ele fala assim, que em todos os tempos, os homens mais sábios, eles tinham o seguinte julgamento sobre a vida. Eles diziam que a vida não valia nada. E ele fala que, inclusive, Sócrates, ao morrer, disse também que a vida não valia nada. Então ele questiona o seguinte, se até hoje ainda se falar assim, que a vida não vale nada, é porque deve existir uma doença nisso, sobre a desagregação dos instintos. Ele fala que quando o homem chega à conclusão de que ele não é capaz de resolver os seus próprios problemas, ele diz o seguinte, que em vez do homem falar, eu não valho mais nada, o homem prefere dizer, a vida não vale mais nada. E não é assim, né? A vida, ela tá aí para ser vista como ela é. E ele entende que isso é uma afirmação de desagregação dos instintos. E ele faz menção a isso, dizendo que a maior prova de que isso é verdade é o consenso entre os sábios de todos os tempos. Nietzsche também condena muito a equação socrática. Ele fala que é a equação mais bizarra que ele já viu em toda a vida dele. Então ele fala o seguinte, que o dialético é uma espécie de palhaço e que Sócrates, ele foi um palhaço que se fez levar a sério. Porque ele diz o seguinte, se quando Sócrates usava da ironia dele, será que ele não estaria, tipo, revoltado com a vida? Não seria uma expressão de revolta dele com a vida? Então ele fala sobre a equação socrática, essa questão da ironia é o seguinte, porque Sócrates, ele acreditava que você tinha que buscar sempre a razão, a verdade para tudo. E a forma que Sócrates encontrava de buscar a verdade era você se conhecer melhor, cada vez mais. Ele falava, só sei que nada sei. Então ele dizia o seguinte, Sócrates, ele chamava uma pessoa para dialogar, né? Ele trabalhava o dialético, né? Então
ele chamava uma pessoa para dialogar, fazia uma pergunta, instigava a pessoa. Aí a pessoa dava uma resposta. Com essa resposta, Sócrates usava da ironia com as contradições na fala da pessoa. Porque aí, a partir dessa conversa, desse diálogo, ele entendia que ia chegar no maior conhecimento, que seria a maiêutica. Então, a crítica do Nietzsche é exatamente nisso. Ele fala que essa ironia que Sócrates trabalhava no diálogo, ele perguntava, isso não era uma espécie de revolta com a vida, uma expressão de revolta? E ele criticava muito esse otimismo exagerado de Sócrates. Ele dizia que isso de buscar sempre a solução para tudo, na razão, deixava a arte de lado. Então ele dizia que isso era a decadência da arte, era o fim da arte, a tragédia da arte. Então ele falava que a arte sim, que tinha que ser endeusada e vista, porque a arte é quando você expressa as suas emoções, você cria, você mostra aquilo que está de potencial em você mesmo, e não o diálogo. Então, eu vou ler um trecho do livro aqui, que ele faz uma crítica também a Sócrates. Ele falava o seguinte: o dialético tira a potência do intelecto do adversário. E depois o Nietzsche pergunta, né? Se a dialética é uma forma de vingança em Sócrates, ele chama Sócrates de repugnante por ter descoberto o agon, que seria uma espécie de competição. Então, quando ele fala aqui que a dialética tira a potência do intelecto da pessoa, ele está se referindo às forças reativas, porque Nietzsche entendia o seguinte, que o que comandava o mundo eram as pessoas que tinham as forças ativas e as pessoas que tinham as forças reativas. As forças ativas estavam muito ligadas à criação, à arte, ao pintor que faz uma tela, que pinta, ao escritor que escreve um livro, a quem cria uma poesia, a quem cria alguma coisa, um discurso, enfim, aquela pessoa que tinha aquela potência de agir, aquela pessoa que se engrandece por aquilo que ela faz. E as forças reativas é o que ele critica Sócrates, é a criação, é a moral, é a regra, tudo aquilo que vai contra a força ativa. Por exemplo, ele falava que Sócrates criticava muito os sofistas e que Sócrates era chato, era repugnante, porque ele ficava cheio de exigências, de críticas, e que isso é coisa de força reativa. E isso então tirava o intelecto da pessoa, tirava a alma da vida, a criatividade. Só que aí, assim, nesse ponto, eu lendo o livro, engraçado, me passou a impressão de que o próprio Nietzsche, ele criticava Sócrates por ter sido assim, como se estivesse oprimindo e colocando obstáculo para as coisas andarem livremente. No livro me passou a impressão que o Nietzsche também foi uma força reativa a Sócrates, como se ele também falasse da mesma forma. Ele falava que o que ele fazia era criticar e, enfim, dificultar a criação dos outros, mas é como se ele, o Nietzsche, também tivesse, de certa forma, impedindo aquilo que Sócrates queria fazer. Então ele também estava agindo contrariamente o impulso do Sócrates. Assim, me passou essa impressão pelas palavras usadas no livro. Nietzsche fala: a reflexão grega se lança à racionalidade de forma fanática. E ele diz que isso mostra uma situação de emergência. Por estarem em perigo, só poderiam sucumbir ou ser absolutamente racionais. Aí ele afirma, né, o Nietzsche, o artista trágico não é um pessimista. Ele diz justamente sim a tudo questionável e mesmo terrível. Ele é dionisíaco. Quando ele fala que o artista é dionisíaco, ele está querendo dizer exatamente isso, porque Nietzsche trabalhou muito com a bipolaridade dos deuses, Apolo e Dionísio. Então, Apolo é o deus da razão, da harmonia,
da ordem, da organização. E Dionísio é do luxo, da embriaguez, da exuberância, enfim, do instinto, do sentimento, do coração. E Nietzsche fala que o mundo estava faltando mais Dionísio e tinha muita razão, muito Apolo. Então o artista, como ele cria aquilo que o coração dele manda, ele seria dionisíaco. E ele fala que o que estava acabando com a humanidade era o excesso de razão. Aqui um outro trecho que Nietzsche faz menção a Sócrates e a moral cristã também. Ele falou o seguinte: Sócrates foi um mal entendido. Toda a moral do aperfeiçoamento, também a cristã, foi um mal entendido. Ter de combater os instintos, eis a fórmula da decadência. Enquanto a vida ascende, felicidade é igual a instinto. Então ele fala que a moral é dizer não a tudo o que crê nos sentidos, a todo o resto da humanidade. Aqui é interessante citar o conceito de niilismo, porque o niilismo é o fim dos valores, né? A desvalorização dos valores. Para Nietzsche, niilista era toda aquela pessoa que abria mão da vida em nome de algo transcendente, algo maior, uma vida superior. Então aqui, nesse ponto, para Nietzsche, o cristão era nihilista, porque ele entendia que o cristão negava o mundo dos desejos, dos instintos, em detrimento de algo que estava além. Nietzsche falou que quando Sócrates tomou o veneno, ele não deu veneno apenas para si próprio, ele deu veneno para Atenas. E ele fala que Sócrates, ele não era um médico. Ele diz que a morte é um médico e que Sócrates apenas esteve doente por longo período. O Nietzsche, quando ele fala isso, ele diz também que ele coloca de lado o nome de Heráclito, coloca o nome dele de lado com muita exaltação. Ele fala isso porque ele entendia que Heráclito dizia que o ser é uma ficção vazia, é um vir a ser. Então, por exemplo, ele fala que para Heráclito o ser humano estava em processo constante de transformação. Ele dizia que quando o homem se banhava em um rio, a água que passa por esse rio, na segunda vez já não é a mesma água, então é como se ele se banhasse em outro rio, não seria o mesmo rio. O Nietzsche, ele usa também nas suas obras a expressão do martelo. Ele fala que com o martelo você quebra construções que não são palpáveis, que não fazem parte da vida. Então, comunismo, totalitarismo, cristianismo, enfim, qualquer coisa que seja uma ideologia, um ideal a ser perseguido, ele entende que o martelo quebrava essas construções. No capítulo 6, o Nietzsche faz referência a alguns grandes erros da humanidade, né? E ele fala que um grande erro é você confundir a causa com a consequência, e que isso teria o nome de ou religião ou moral. Então ele cita um exemplo, tá? Diferente de outros momentos do livro, que ele não cita muitos exemplos, aqui nesse caso ele cita um exemplo. Ele fala de um escritor de Veneza, um escritor italiano chamado Cornaro, e que esse escritor, ele escreveu um livro que foi traduzido para o alemão, e é um livro que, segundo Nietzsche, à exceção da Bíblia, é um livro que causou também muito mal à humanidade. Então ele fala que o livro era como você chegar a uma idade avançada com uma dieta saudável e ter uma vida longa. Então ele diz que o escritor, o Cornaro, ele fala que ele usa a dieta saudável como uma causa para uma vida longa. Só que no caso dele foi confundida a causa com a consequência, porque ele tinha uma predisposição, um metabolismo muito lento, e essa dieta era obrigatória a ele. Era uma condição que lhe era imposta. Ele não tinha o livre-arbítrio de escolher entre comer muito ou comer pouco. Ele não tinha liberdade para isso. Então, ele, na verdade, se ele comesse muito, ele ia ficar doente. Então, o Nietzsche fala que foi confundida a causa com a consequência. Aí, sobre esse mesmo assunto, uma questão que ele cita
é que tanto a religião, a igreja como a moral falam o seguinte, que o luxo e a exuberância levam uma estirpe à ruína, levam um povo à ruína. Ele diz que não, que a sociedade, quando se arruína, quando o povo se arruína, isso faz com que ela busque o vício e o luxo, a exuberância. Um outro erro também que Nietzsche cita nesse capítulo, ele chama de erro das causas imaginárias, tá? Então ele fala o seguinte, que não basta para o homem estar bem ou mal, ele precisa buscar a explicação disso em alguma coisa, em alguém ou em algo, que isso tanto acontece na realidade como pode acontecer nos sonhos também. Então ele fala que a explicação psicológica para isso é que o desconhecido sempre traz para o homem o perigo, a incerteza, algo ruim. Então as pessoas buscam causas tranquilizadoras, causas que trazem sossego a elas próprias. E por fim, um outro erro que o Nietzsche cita é o erro do livre-arbítrio. Ele fala que onde quer que as responsabilidades sejam buscadas, na verdade é como se isso fosse feito para julgar o homem, para condená-lo de alguma forma. O Nietzsche dizia nas obras dele também que esse conceito de finalidade foi inventado pelo próprio homem, porque todos nós somos uma parte de um todo. Você não pode condenar apenas uma parte, porque se você condenar uma parte, você também está condenando o todo. Ele também toca num assunto referente aos educadores. Ele diz que uma tarefa muito importante para os educadores é ensinar o homem a aprender a ver, porque ele fala o seguinte, que o homem tem que aprender a ver com mais sossego, com mais paciência e adiar o julgamento da outra pessoa. E que o homem dionisíaco, né, segundo Nietzsche, faz isso, ele vive o momento, o instinto, a vontade, a emoção e não usa de critérios para julgar a outra pessoa. O Nietzsche fala também o seguinte, que se um homem fala para outro, se eu sou canalha, você também é canalha. Ele diz que isso é a lógica da revolução, porque isso, na verdade, é como que a queixa não vale nada, que é você estar atribuindo uma fraqueza a outra pessoa. Você nunca deve atribuir a outro um estado ruim seu. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei, assim, aquilo que eu entendi da obra do Nietzsche. A obra dele é muito rica, todas as obras dele são muito ricas e tem muitos ensinamentos. É uma leitura de difícil compreensão. Eu li várias vezes para chegar a esse entendimento que eu cheguei. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, a gente vai se falando.